abraço, minha gente! Começando pela TV Horizonte, mais um programa Jogada de Classe. E você sabe que você pode nos acompanhar através do seu celular. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples. Baixe o aplicativo e confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da TV Horizonte e também da nossa querida Rádio América, no seu celular, no seu computador. Uma quinta-feira que promete muito, porque ontem foi muito bom, né? Um espetacular seria exagero, foi muito bom. O Atlético jogou com muita vontade, com muita raça, um Atlético diferente do que vinha jogando, e a presença dos dois meninos. Agora, eu fico meio preocupado, então, tudo jogado, tudo em cima dos meninos. Não, eles foram importantes. Menino também, já passou de menina, rapazes, né? Pois é. Pode chamar de menino ou de rapaz? Pode chamar de rapaz? Pode chamar então de rapaz, de menino, de promessa, jovens, de promessas, jovens, etc. e vai Mas por tudo aí. em cima deles, eles marcaram os gols, eles foram responsáveis pela vitória, mas teve um conjunto ali, os passes, a bola para chegar neles e tal, né? Mas a imprensa cibeira, eu também já fui assim, talvez hoje eu seja um pouco mais, né, mais tranquilo nas análises, mas enfim, realmente eles foram de suma importância e mostra que realmente o futebol passa pela experiência, mas também, claro, evidente, que passa pela juventude. E o Atlético ontem foi muito feliz porque jogou com muita vontade, com muita garra, e a presença desses dois jovens, vamos dizer assim, dessas duas promessas, essa presença valeu e a vitória veio um bom momento. O Atlético ganhou moral para o Clássico, evidentemente, e ganhou mais 3 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro, né, jogou irregular, não jogou um bom futebol, não. Jogou mal, eu diria até, na minha análise. E ainda perdeu o Sassá, meio irresponsável no lance, eu diria, né? Mas trazer um ponto lá contra o Atlético Paranaense foi quase que uma vitória, porque é um time que joga bem, um time que jogou bem, com uma intensidade incrível, como busca o gol, como joga para frente. E muita gente ontem, não sei se nós discutimos isso aqui, você dos três que estava aqui ontem, todo mundo preocupado, todo mundo salientando, melhor dizendo, que o Atlético Paranaense ia sentir a falta do Thiago Nunes. Eu falei, não dá para sentir falta, não dá. Muito pouco tempo. Ué, nem 48 horas, o que vai mudar? Nada, o time vai jogar do mesmo jeito que ele estava armando. Enfim, o Cruzeiro trouxe um bom resultado, esse empate valeu a pena. E isso quem ganha é o torcedor, porque teremos um clássico muito importante, e eu diria mais, na minha opinião inicial, que é um clássico decisivo para o Cruzeiro. Hoje pela manhã, lá em Contagem, eu fazia as contas lá com meus companheiros de trabalho e a gente, claro, alguns chutes de resultados, né, dos jogos de hoje, inclusive, Ceará e Inter, São Paulo e Fluminense, mas fazendo uma análise de o que cada um está apresentando, para o Cruzeiro, o jogo de domingo, ele é fundamental. O Cruzeiro tem que vencer o jogo, o clássico, contra o Atlético, para respirar, senão ele vai ficar com o nariz meio entupido, tá bom? Dito isso, eu cumprimentar a nossa amiga, que está aqui agora de volta e definitivamente, Natália Fiuza. Boa tarde, Orlando, boa tarde a todos que nos acompanham, né, pela TV Horizonte, pelas redes sociais. Como você dizia aí, um jogo que pelo contexto do campeonato, talvez tenha sido muito importante para o Cruzeiro, mais até do que pelas circunstâncias do jogo, né? O Cruzeiro jogou aí praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos. Não só isso, na minha opinião, perdeu o seu melhor jogador de linha, que era o Sassá. O Fábio, na minha opinião, foi o melhor atleta do Cruzeiro, né? Fez, no mínimo, 5 defesas muito importantes ainda no primeiro tempo, mas o Sassá vinha dando uma movimentação muito interessante para o ataque do Cruzeiro, diferentemente do Fred, que é um jogador que fica mais centralizado. O Sassá ontem estava dando uma movimentação muito interessante, né? Caindo pelos lados. Foram as melhores chances do Cruzeiro no primeiro tempo, foi justamente com essas passagens do Sassá nessa movimentação. Então, quando o Cruzeiro perdeu, o Sassá perdeu a sua maior possibilidade de gol, vamos dizer assim. Você pode até analisar olhando para a tela, porque já estamos com o jogo. Olha aí, os primeiros momentos, né? O Cruzeiro, no primeiro tempo, teve mais chances de chegar ao gol, apesar das grandes oportunidades do Atlético Paranaense. E aí o Fábio sempre, né, dispensa comentários, sempre muito bem posicionado, fazendo defesas hoje, difíceis. Eu brinquei não. Hoje eu escrevi, ou ontem,
à noite, São Fábio. Aí os atleticanos reclamam, não, o São é só o Vitor. Então vamos fazer uma análise. Eu vou fazer uma análise de dois lados do Cruzeiro, do jogo de ontem, e o Cruzeiro na tabela. Boa tarde, Orlando. Boa tarde ao pessoal de casa, a Natália, ao Vinícius Andrade. Bom, eu vou fazer a análise, Orlando, de duas maneiras. O resultado de ontem, vamos analisar pela tabela do campeonato. O Cruzeiro, daqueles que estão lutando lá embaixo contra a zona do rebaixamento, é o que menos venceu. Então, o empate na tabela de classificação, ele só vai servir, só vai ser bom na tabela de classificação hoje à noite com os resultados. Se Fluminense perder, se Botafogo, Ceará e o CSA. Se esses resultados não vierem, o empate para a classificação ontem foi terrível. Para mim, na classificação, ele já foi terrível, porque o Cruzeiro é o time que mais empata. Então, hoje, o Cruzeiro tem 13 empates no Campeonato Brasileiro. Se chegar no final do campeonato num critério de desempate, o Cruzeiro leva desvantagem com todos, contra o Fluminense, contra o Ceará, contra o CSA, que tem 29 pontos, mas leva desvantagem no número de vitórias e leva desvantagem no número de vitórias contra o Botafogo. Esse é um ponto na tabela de classificação. Agora, se você olhar o que o Atlético Paranaense produz dentro da Arena da Baixada, o Cruzeiro ontem se portou muito bem jogando na sua faixa de defesa. Muito se preocupava com a questão do Edilson. Quem cairia para cima do Edilson? Quem cairia para cima do Egídio? O Egídio jogou muito pouco, entrou o Dodô e deu conta do recado. Pelo menos a marcação foi bem. E a zaga, mais uma vez, mostrou que os meninos foram jogados aí aos leões, podemos dizer assim, e eles estão dando conta do recado. Do meio para frente é aquilo que a gente vem sempre falando. O Cruzeiro, no último passe, peca e os atacantes não estão sabendo concluir a gol. O melhor atacante do Cruzeiro era o Sassá, até os 13 minutos. A gente fala de linha, né? Vamos tirar o Fábio aí, que o Fábio ó concurso, vamos dizer assim, quando precisa dele, ele está bem, ele faz. Então eu acho que são dois pontos diferentes. Na tabela e o jogo. Dá moral para o jogo de domingo? Claro que dá. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, Adilson, Natália, pessoal de casa. Você falou desses dois lados, né, Adilson? E eu vou enfatizar mais aqui o lado positivo do Cruzeiro ontem, que eu vi. O Cruzeiro ontem me lembrou os bons momentos da equipe sob comando do Mano Menezes defensivamente. Eu achei que no segundo tempo, principalmente, o Cruzeiro se defendeu muito bem, até mesmo com um a menos. O Cruzeiro se trancou, fechou a casinha e fechou todas as portas, porque o Atlético Paranaense tentou de todos os jeitos. Não teve chance no segundo tempo. Começou a levantar a bola na área e é impressionante que o Fábio fez os milagres dele no primeiro tempo. No primeiro tempo, eu acho que o Cruzeiro realmente deu espaços. Cortando, perdão, para você concluir, ontem foi a noite dos goleiros, né? Verdade. Ontem, o Tadeu ontem mais da... Mas e aí, desculpa. Mas no primeiro tempo, o Fábio, sim, salvou o Cruzeiro em muitos momentos. No segundo tempo, praticamente, ele não apareceu, não fez aqueles milagres, porque a defesa do Cruzeiro se portou muito bem. E eu concordo com o Orlando, acho que não deu tempo do Atlético Paranaense ter sentido a falta do Thiago Nunes. O time continuou jogando da forma que jogava, um time solto, um time que joga pra frente, mas o Sassá vai fazer muita falta no Clássico, porque é um jogador que dá muito mais movimentação. O Fred muito parado na frente, o Sassá buscou o jogo, e aí cabe também criticar o Sassá no aspecto comportamental, porque a torcida começou a pegar no pé do Sassá e eu acho que ele entrou muito na onda da torcida, e aquele lance, ainda mais com o VAR, não cabe, né? Você colocar a mão na bola. Ele ainda saiu comemorando, no replay fiquei observando que o Robinho ainda perguntou pra ele, foi na mão, ele não quis nem responder, saiu comemorando. Porque ele sabia. É óbvio que no replay seria revisado e seria marcado. Aí eu acho que ele comprometeu bem o Cruzeiro. Acho que nisso que ele falou, só um adendo, vale destacar até uma que eu sei que vai mostrar aí daqui a pouco a coletiva do Abel, que uma coisa que ele reforçou várias vezes foi a entrega e o comprometimento defensivo da equipe, né? O Cruzeiro teve umas mudanças com relação ao jogo contra o Bahia, mas a parte defensiva segue muito bem. O Dodô, como ele disse, entrou, deu conta do recado. O Dodô, de forma geral, fortalece a defesa mais do que o Egídio. E eu acho legal a gente falar isso, porque já é o segundo jogo que o Cruzeiro joga, grande parte com um a menos. E a entrega, o comprometimento defensivo, todo mundo voltando, todo mundo recompondo, foi muito importante para que o Cruzeiro conseguisse segurar o Atlético Paranaense. Muito bem. Bom, um recado para vocês que é muito importante, o mercado dos óculos. Eu gosto de falar de empresa séria, vocês sabem disso. O mercado dos óculos sabe que a saúde da sua visão merece todo o cuidado. E quem precisa enxergar melhor não pode esperar. Por isso, eles têm preços que cabem no seu bolso. Basta conferir a promoção. Por exemplo, óculos em dobro, que é a maior promoção de óculos do Brasil.
Vocês vão entender porque eu estou falando. Mercado dos Óculos faz muito mais pelos seus clientes. Mercado dos Óculos, você sabe onde encontrar naturalmente, né? São 7 lojas aqui em Belo Horizonte, uma loja em Pedro Leopoldo. Então, presta atenção, você compra, por exemplo, uma armação da grife COS e a partir de apenas R$ 99,00 e ainda ganha um óculos solar. O solar é de graça. Gente, é de graça mesmo, não estou brincando. Você compra um óculos e ganha um óculos solar. Então, tem muito mais para você. Óculos completos a partir de R$ 99,00, lentes coloridas Life Colors de 90 por 45, portanto, só metade do preço. E o seu exame de vista é marcado na hora. Chegou lá, marca na hora. Mercado dos Óculos, passando pelo centro, procure a Thaís, lá na loja da Rua Caetés, 276, esquina de Espírito Santo. Rápido intervalo, a gente volta e vamos ver o que disse o Abel Braga após o jogo de ontem. Até daqui a pouco.